Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos, onde a revista tem por tema Tempos, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Para você que está chegando aqui a primeira vez no meu canal, se você ainda não conhece meu trabalho, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui assistindo aí este vídeo. Hoje nós vamos estudar mais uma pré-aula da lição das escolas bíblicas, da revistinha da CPAD, onde nós fazemos o estudo toda semana aqui no canal. Lição de número 2 traz por tema a mordomia do corpo. As lições anteriores você pode encontrar no canal Eu na EBD. Todas as lições elas estão agrupadas em playlists. Tudo isso aí para facilitar a sua localização. E você que é professor, até mesmo você que é aluno, superintendente, professora da escola bíblica, se você quiser fazer o uso desses slides na sua igreja, você pode estar fazendo sim. Para isso você só precisa fazer o download em PowerPoint. Todos os slides eles são editáveis, você pode editar, deixar com a sua cara. São várias igrejas, centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil e até mesmo nos exteriores aí, nos Estados Unidos, Alemanha, que tem feito uso aí desse trabalho. Que Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Para a glória de Deus, estamos aqui para mais uma pré-aula. Como que funciona esta aula ministrada em PowerPoint, pastor? Bom, é simples, bem simples e objetivo. Nesta aula que eu irei ministrar para vocês, na verdade eu vou ensinar como que você pode estar usando esses slides na sua igreja, a forma para você ver a forma dinâmica de como é dar uma aula em PowerPoint. E claro, nós vamos pegar os tópicos, os pontos específicos dentro de cada tópico. São 3 tópicos com seus respectivos subtópicos, e nós vamos trabalhar aí de uma forma resumida, simples e objetiva. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar o próximo vídeo. E você que já é inscrito, não se esqueça de dar aquele joinha, aquele like, aquele gostei, certo? Só um recadinho aos irmãos aí que têm recebido esses slides via e-mail, desde da aula passada, iniciamos esse trimestre aí, nós não vamos estar mais enviando por e-mail. Você pode fazer o download aí mesmo no YouTube. Talvez tenha alguém que não saiba como que faz o download. Eu vou mostrar, porque tem alguns irmãos que eu percebi que não sabem. Então você vem no YouTube, você digita Eu na EBD, normal, certo? Ou o nome da lição que você vai estudar. No caso aqui já abriu algumas lições minhas, mas o meu canal é esse aqui de cima, ó, Eu na EBD, tá vendo? Pega uma lição aqui, lição de número anterior. Você clica, vai abrir o vídeo. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o link para você fazer download. Você clica nele, vai abrir essa página de download, ou essa página para download. Você vem aqui no canto, deixa eu carregar, pronto. Você vem aqui, ó, fazer download. Só clicar e vai estar carregando aí. O download vai estar baixando aí ou instalando aí no seu computador. É bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo isso aí, beleza? Ó, tá baixando aqui, eu vou cancelar porque eu não quero. Pronto, aí vai instalar no seu computador, beleza? Acho que não tem segredo aí não. Vamos então para a lição. Lição de número 2 é o que nós iremos estudar hoje. Textual, ele se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Como de costume, não irei fazer a menção da leitura, para nós ganharmos tempo aqui nesse vídeo. Mas esta aula ela tem por objetivo geral expor a mordomia do corpo cristão. Somos templos do Espírito Santo. Os 3 objetivos que nós vamos tratar dentro desta lição é o seguinte: o primeiro, explanar sobre a dimensão material do corpo. Segundo objetivo, elucidar a dimensão espiritual do corpo. E o terceiro, Cristo, na verdade, foi Deus. Demonstra essa obra especial da criação de Deus. Então, o nosso corpo tem 2 dimensões. Nosso corpo ele tem 2 dimensões, ao menos, o material e o espiritual. Então, o nosso corpo ele tem 2 dimensões, espiritual e material. Nós vamos estudar dentro dessa lição aí, ou dentro desse trimestre, falando aí dessas 2 dimensões do nosso corpo, tá certo? Vamos então para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte, que nessa lição nós estudaremos a mordomia do corpo, ou seja, Deus, o Criador, ele fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando a sua imagem e semelhança. Só para nós salientarmos aqui, rapidamente, nós somos imagem e semelhança de Deus em que aspecto? Bom, em características, ou alguns atributos que Deus compartilhou conosco. Por isso nós somos sua imagem e semelhança. Nós temos atributos que Deus compartilhou com a sua criação, com a raça humana. Por exemplo, amor, bondade, são atributos, são características com a forma de nós nos comportarmos, a comunicação. Então, Deus é um ser pessoal e dentro desse contexto nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos, nós temos sentimentos, nós temos vontade e assim sucessivamente. Bom, quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante Deus. Então, o corpo do cristão ele é o templo do Espírito Santo. E quando nós compreendemos essa verdade, nós procuramos, de uma certa forma, ter mais zelo com o corpo, que não é nosso somente. Deus nos deu, mas pertence também ao Senhor, porque é templo do Espírito Santo. Tópico 1, a dimensão material do corpo. Subtópico 1, a formação maravilhosa do corpo. Bem, a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e já no 27 ele fala, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressada nas palavras aí do rei Davi. Davi disse o seguinte, no Salmo 39, versos 14, ele diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Então Davi ele expressou de uma forma esplêndida, poeticamente, maravilhosamente. Ele entendeu que Deus nos formou de uma forma maravilhosa. E a nossa alma entende isso. Quem pode explicar como é formado um osso dentro do ventre, Que coisa maravilhosa é a nossa existência. Nós fomos criados para o louvor do Senhor. Subtópico 2, a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, nós percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por quê? Veja só, uma só mente
ou uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida humana. Por quê? Porque, veja bem, o corpo humano ele é perfeito, a mente humana ela é perfeita. E quem criou essa máquina, quem criou essa beleza, essa obra-prima? Isso nós sabemos que foi o nosso Senhor. Olha só, por exemplo, falando do corpo humano, da obra-prima que Deus criou, né? O organismo humano ele se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto, 216 ossos. O nosso cérebro ele tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais, né? Eles trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. Olha que coisa fantástica isso. O corpo ele se constitui de 70% água, todos nós sabemos isso. O corpo ele tem 996.500 quilômetros de veias e artérias. Olha que coisa maravilhosa. 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. A estrutura humana ela revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais consegue explicar. Jamais a teoria da evolução explicará essa complexidade da estrutura humana. São assim obra-prima de um Criador supremo, de um Criador onipotente que tem todo o poder. E ele não só criou, ele criou e cuida e sustenta. Tá certo? Bom, para finalizar o tópico 1, o ponto central do tópico 1 diz o seguinte: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Para nós refletirmos aí na síntese do tópico 1, a dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa. A estrutura do corpo, o esqueleto que o arquiteto que o planejou. Então, tudo isso revela que alguém projetou, alguém formou essa maravilhosa obra. É verdade? Bom, tópico 2, a dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. Vimos do ponto de vista técnico, né, mas, científico, biológico. Vamos ver agora a dimensão espiritual do corpo. Bom, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Primeiro, o corpo do pecado. Segundo, a casa terrestre. Terceiro, o templo do Espírito Santo. Vamos falar agora individualmente, separado, cada metáfora dessa, né? O corpo do pecado, o corpo como casa terrestre e como templo do Espírito Santo. Que o nosso velho homem, ou seja, ele foi crucificado para que o corpo do pecado, né? Aqui nós vamos falar do corpo do pecado, ele seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, de acordo com Romanos 6,6. Então, o corpo do pecado, ele se refere-se a quem? Ao velho homem. Esse corpo ele é também chamado na Bíblia de o homem exterior, ou seja, um corpo que se corrompe, adoece e morre. Esse é o corpo do pecado, que vai envelhecer, que vai adoecer, que passa por todas as dificuldades, né, físicas e biológicas, porque é o corpo exterior, o velho homem. E já o corpo como casa terrestre, segundo aos Coríntios 5:1, diz o seguinte: porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfez. Temos de Deus um edifício, uma casa não por mãos, eterna nos céus. Então, refere-se o quê? A temporalidade desse corpo. Então, a casa terrestre é a temporalidade do corpo. Esse corpo que é temporário, que é passageiro, né? Esse corpo ele não permanece para sempre. Depois do pecado, né? Depois que Adão e Eva pecaram, o nosso corpo ele passou agora a sentir o efeito da imortalidade do pecado. Então esse corpo ele é temporal, ele tem prazo de validade.
e o corpo como templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, esse corpo como do Espírito Santo, ele traz no lugar o pecado. Homens, e assim sucessivamente, mas ele vai fazer com nós que a vida em nós, então se o Espírito habita em nós, ele quer que nós, o mínimo, cuidemos do nosso corpo, não deixando aí servir ao pecado. Subtópico 2, pecado contra o corpo. Bom, a Bíblia acerca dos pecados contra o corpo. São várias, né? Mas dentro dessa lição aqui, nós vamos trabalhar. Vamos lá. Prostituição. Como mercadoria ser vendida para fins sexuais. Então, isso aí é uma prostituição. Isso é prostituição. Quando a pessoa ela vende o corpo, tanto faz homem como mulher, quando ela vende o corpo para fins sexuais. Isso é prostituição. E adultério, todos nós sabemos que é um relacionamento sexual extraconjugal. E tudo isso é pecado, e tudo isso leva à destruição do corpo físico, à morte física e à morte espiritual e à morte eterna. Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é relação sexual entre solteiros. Então, os fornicadores também, eles não herdarão o reino dos céus. Fornicação, praticar sexo antes do casamento, isto é pecado. Ah, mas fulano mora 20 anos e não é casado legalmente, juridicamente falando. Está em fornicação. Mas fornicação não é sexo entre namorado? A pessoa já tem filho, formou família? Bom, fornicação é porneia. E porneia quer dizer ato sexual ilícito permanente. Então, independente se você mora com alguém, namora somente, ou se você mora com alguém, já formou família. Então, se não está namorando, se não estão casados legalmente, está em ato de fornicação. A homossexualidade. Vamos lá. O Antigo Testamento ele condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. Então, o Novo Testamento é a mesma coisa. O Novo Testamento ele confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Então não é só o Velho Testamento que condena o ato da homossexualidade. O Novo Testamento também. Você pode ver, por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, do versículo 26 em diante, lá fala disso aí, outros versículos também falam, mas a homossexualidade é abominação diante de Deus. É pecado, assim como a fornicação é pecado, assim como o adultério é pecado. Tudo isso aí é pecado, e quem vive e permanece nesse ato, receberá a punição devida aí da parte de Deus. Os homossexuais, os abomináveis, os idólatras, toda essa raça de gente aí não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então, o que tem que fazer? Bom, se alguém está nessa situação, o que tem de fazer é deixar o pecado e vir para Cristo. Olha só, 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, é um alerta bem claro aí para os homossexuais, os afeminados. Sodomitas são tudo a mesma coisa, né? Feminados, sodomitas, tanto os que praticam como os que apoiam, essa raça de gente aí, e tantos idólatras, e idolatria aqui não é essa raça de gente que adora só imagem, mas aqueles que adoram qualquer coisa, né, que tem no seu coração algo acima de Deus. Então esse pessoal aí tudo são idólatras. Os adúlteros, assim, de uma forma em geral, quem está no pecado e não quer deixar, não herdará o reino de Deus. Agora, a transexualidade. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, conhecida como OMS, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou seja, disfória de gênero. Isso quer dizer que um homem se sente mulher e uma mulher se sente homem. Que coisa meio estranha, né? Bom, não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. Isso é transexualidade. O homem se sente mulher, a mulher se sente homem e não aceita-se, não está bem no corpo que ele tem e quer mudar de sexo. Então, tudo isso aí é pecado diante de Deus. A tragédia maior, quando fala em transexualidade, a tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça da criança e de um adolescente, trazendo confusão entre eles. Trata-se, pois, de um terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária, macho e fêmea os criou. Se Deus quisesse que 2 homens ou 2 mulheres constituíssem família, Deus tinha dado o exemplo. Não é verdade? Deus tinha dado esse exemplo. Mas não foi assim que Deus fez. Deus fez macho e fêmea. Todos o casal que se reproduz tem que ter um macho e uma fêmea. Com exceção de alguns animais que é assexuado, reproduz de outra forma. Mas enfim, Deus fez o homem e a mulher para que eles se reproduzissem. Então, fora da normalidade, fora do padrão divino, é pecado. E esse tipo de ideologia é obra satânica, vem do capeta, é satânico, ideologia de gênero é do diabo. Só existe o cromossomos, 2 pares de cromossomos, o Y e o X, tá certo? Não existe um terceiro para ficar em dúvida. Então, não existe esse negócio aí de dizer que Deus apoia esse tipo de pecado, que quem vai por esse caminho aí está se dando muito mal. O que é ideologia de gênero? Bom, o termo ideologia de gênero foi criado por sociólogos na Conferência da ONU em Pequim, em 1995. Essa ideologia define a ideia de que, ao nascermos, não possuímos gênero e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. Olha que coisa satânica isso aqui. Seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola, que ela não tem gênero e que ela pode escolher o que vai ser, menino ou menina, ou outro gênero. Tudo isso aqui é obra do diabo. Tudo isso aqui é o diabo investindo contra a família, que é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E o projeto de Deus é binário. Macho e fêmea os criou e ponto. Fora isso, meu irmão, é pecado. Fora isso vem do diabo, procede do diabo, tem princípio no diabo e tem fim no diabo. Tudo começou no diabo. Esse negócio de ideologia de gênero é diabólico, sim. Terceiro, a santificação do corpo. É o ponto fundamental na mordomia cristã, na mordomia do corpo. Isso diz a Bíblia. Olha só, o que é que diz a Bíblia? Então, o ponto fundamental na mordomia do corpo é isso aqui, ó. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ponto. Segue a paz com todos e a santificação. Tem que haver a paz
com meu irmão, e eu tenho que me santificar, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Então, os meios da santificação que vêm da parte de Deus. Primeiro, é Deus que age diretamente na santificação integral do crente. Isso, espírito, alma e corpo. Então, os meios da santificação vêm de Deus. Nós somos santificados. Quais são os meios da santificação? Primeiro, através de Cristo, através de sua palavra. Então, mediante a palavra, mediante a minha intimidade com a palavra de Cristo, com o Senhor Jesus, que eu vou me santificando. Segundo, através do Espírito Santo, porque ele é santo, através da palavra de Deus. Para ficar mais claro aqui, através de Cristo. Por que através de Cristo? De Cristo. Cristo, ele foi a oferta, o ofertante, ele foi a libação, ele foi o sumo sacerdote. Ele assumiu isso por nós. Então nós somos santos por causa da santidade dele. E a palavra, ela nos santifica também. Jesus disse: Pai, eu santifico na tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra santifica. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para purificar, para nos santificar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Tá certo? Então, os meios da santificação, através de Cristo, do seu sangue derramado na cruz, através da obra redentora de Cristo, através do Espírito Santo. Resumindo isso aqui, para que nós sejamos santos, tem que haver esse tripé, esse conjunto. Deus trabalha dentro desse conjunto, da sua palavra, do seu Espírito, né? E através de Cristo. Então é assim que nós somos santificados. Agora, nós falamos da parte de Deus, agora a responsabilidade humana na santificação, porque não é só de Deus, né? A santificação não vem só dele, porque eu tenho que ter participação nisso aí também. Como? Bom, Deus não entregou ao homem um pacote de santificação pronta já, bonitinho, já chegou e entregou. Não. Bom, primeiro, qual é a minha responsabilidade na santificação? Eu tenho que ter fé em Cristo. Eu tenho que ter fé. Então, a fé em Cristo me ajuda na santificação. Dedicação a Deus. E andando em espírito. E renunciando ao pecado. Então, a responsabilidade humana na santificação parte da fé, da dedicação a Deus, andando em espírito e renunciando ao pecado. Tudo isso faz parte agora da minha responsabilidade para a santificação. A santificação, ela é pontual, mas também ela é progressiva. Quanto mais eu vou me aproximando de Cristo, mais fé nele eu vou tendo, mais dedicado eu vou ficando, mais em espírito eu vou andando e eu vou me renunciando tudo aquilo que é da minha velha natureza. E aí eu estou me santificando. Tá certo? Bom, finalizamos o tópico 2. Eu só queria aqui citar a síntese do tópico 2, que diz o seguinte: a dimensão espiritual, o corpo, ou a dimensão espiritual do corpo, envolve a gravidade do pecado contra o corpo e a necessidade de sua santificação. Entramos no tópico 3 e último tópico, o culto racional e a mordomia do corpo. Um sacrifício vivo. Vamos lá. O cristão, ele deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, agradável, ou seja, sacrifício de louvor. Pois todos os que cremos fomos o quê? Crucificado com Cristo. Então, o sacrifício vivo, o cristão, ele deve apresentar a Deus esse sacrifício, mas é agradável. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas quem vive é Cristo. Então, de acordo com as Escrituras, nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar esse tripé, que é
sacrifício vivo, que nós estamos falando aqui, um sacrifício santo, que nós vamos falar no subtópico 2, e um sacrifício agradável. Então, falando do sacrifício vivo, o cristão deve apresentar a Deus aí um sacrifício vivo, agradável, que é o sacrifício de louvor, pois todos nós, né, os cristãos, nós fomos crucificados em Cristo. Um sacrifício vivo. Nós falamos, agora nós vamos falar do sacrifício santo. Bom, o cristão que se coloca como sacrifício vivo, ele demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai. Então, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Então, isso é um sacrifício santo. O cristão ele se coloca como sacrifício vivo, então, agora ele tem que fazer o quê? Consagrar inteiramente a Deus para viver essa vida santa, esse corpo puro, essa alma e espírito aí puro diante do Senhor. E subtópico 3 e último subtópico, um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo ele é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Então, uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alienada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de entrega total ao Pai. Glória a Deus. Então, é assim que nós devemos oferecer sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, andando ou estando dentro da vontade do centro, alienado com a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro estágio de entrega total que nós devemos dar a Deus. E para fecharmos aqui a nossa pré-aula, a conclusão diz o seguinte: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos uma vida santa diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, nós precisamos o quê? Prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo, agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Deus seja louvado. Espero que esse trabalho tenha ajudado você e continue ajudando. E espero que essa pré-aula possa ter te ajudado em alguma coisa. Se esse canal está sendo bênção ou tem sido bênção para você, compartilhe com outras pessoas. E você que está chegando agora, se não se inscreveu, não é inscrito no canal, visite o canal e vê se lá tem alguma coisa que te sirva. Se tiver, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, e para nós aí ajudar o canal a crescer aí, outras pessoas serem também abençoadas por esse trabalho. Esse trabalho foi feito para mim e para você que é professor e professora da Escola Bíblica. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.